Olá, prontos? Preparados? Então, sem rodeios, me acompanhe justamente através da leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 12, aonde está escrito: disse o apóstolo Paulo, aquele que está de pé, cuide para que não caia. A pergunta que se levanta é: como você pode ter absoluta certeza de que você ainda está de pé e não prostrado de joelhos no chão? Uma vez que o sistema religioso mudou a verdade de Deus, pois o sistema religioso transformou a verdade de Deus em mentira. Então os seres humanos passaram a adorar mais a justiça da criatura do que a do Criador. Então, vamos fazer um teste para saber se de fato você está de pé discernindo os assuntos do Espírito ou de joelhos clamando pelo favor do sistema religioso? Preste atenção, meu amigo. Deus salva o homem pela loucura da pregação. Se você considerar esta pregação uma loucura, saiba você que aqui está o mistério que salva o homem. Pois a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, pois os assuntos espirituais são discernidos pelo Espírito. Se você ainda não recebeu o Espírito de Deus, por certo que você irá considerar esta pregação uma loucura. E é através desta loucura que Deus tem o poder para te salvar. Vejamos, para darmos início a este assunto. No livro de Números, capítulo 21, versículos 8 e versículo 10, está escrito: o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Pode parar por aqui, que paradoxo é este? Como assim? A mesma serpente que estava tirando a vida dos seres humanos seria a mesma que iria conceder novamente a vida a eles? Bingo, meu querido amigo. Pois este é o arquétipo, é o modelo de Cristo. Como assim? A serpente não é uma representação do diabo? Sim. Diga-se de passagem, também é uma representação de Cristo, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente, disse Jesus, palavra do Senhor, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Está vendo? A mesma descrição. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Pois assim como todos estavam morrendo através da serpente, todos iriam receber a vida através dela. Espera aí, Darley, mas isso não faz o menor sentido. Cristo, ele não tirou a vida de ninguém. Engano seu, meu amigo. Veja por você mesmo o que consta no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Disse o Senhor Deus: sou eu quem mato e sou eu quem faço viver. É a serpente que estava tirando a vida e a mesma serpente que estava concedendo a vida. E isto é um arquétipo da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo. No deserto, o que estava matando as pessoas eram as serpentes. O antídoto não foi o cordeiro, não. O remédio foi o próprio veneno. A ruptura, meu amigo, a ruptura. Para ser curado do veneno, você tinha que olhar para a representação da serpente. Ou seja, a cura estava na própria face da destruição. Pois é Deus quem mata e faz viver. Sim, meu amigo. Olha exatamente para Sodoma e Gomorra. Foi Deus quem destruiu. Olha exatamente quem foi que criou o inferno. Foi o mesmo que criou o paraíso. Há um abismo aqui? Sim, por causa da mentalidade da carne que milita contra o espírito. Há uma distorção dos valores por causa da justiça da carne que foi descrita através da letra. Estamos falando do mesmo ser, até porque Cristo assumiu este arquétipo, pois no livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 19, está escrito: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vós, que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus está de posse da vida e da morte, da bênção e da maldição. Sim. Por isso Moisés levantou a serpente no deserto. A mesma serpente que estava tirando a vida é a mesma que estava concedendo vida e ressurreição novamente aos homens.
Você considerou isto loucura? Pois é através desta loucura que Deus tem salvado os homens até aqui. Na cruz, Cristo se tornou pecado, meu amigo. Conforme consta no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 21. Ele assumiu o nosso pecado. Nós somos a cruz que Cristo tem carregado. Por isso ele tem levado as nossas enfermidades, as nossas doenças. Por isso ele tem sofrido através do corpo. Pois Cristo foi crucificado na caveira. E a caveira significa Gólgota. O Gólgota é aqui a sua caveira. Cristo é a palavra. Não digas em teu coração quem subirá ao céu. Isto é para trazer Cristo do alto. Mas que diz? Cristo é a palavra que está na tua boca, aqui na sua consciência. Por isso que o reino dos céus, disse Cristo, está dentro de vós. Nós somos a cruz que Cristo tem carregado, meu amigo. Ele assumiu a forma da serpente, pois nós somos filhos do diabo. Nós somos a representação desta serpente. É através do homem, meu amigo, que Deus nos concede a vida. E é através do homem que ele atira. Veja, meu amigo. Ele assumiu a forma da serpente, da carne, do julgamento da morte, para aniquilar a própria morte. Ele desceu até a mansão dos mortos, até esta casa. Nós somos o templo de Deus, onde Deus habita. Se a serpente de bronze dava vida a quem a olhava, e Cristo é esta serpente, então o poder de dar a vida e o poder de tirar a vida emana da mesma fonte, da mesma serpente, que é uma representação, por sua vez, do dragão, do livro de Apocalipse, da serpente que estava lá no Éden. Veja por você mesmo que consta no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. A mesma fonte. Deus oferece a bênção e a maldição, a vida e a morte. Da mesma fonte provém esta dualidade, por causa da nossa justiça da carne que milita contra o espírito. Parece estar tudo invertido, tudo ao contrário. Preste atenção, meu amigo. No Evangelho de João, capítulo 9, versículos 39 a 41, está escrito: disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo. Espera aí. Mas Cristo não veio a este mundo para que ninguém fosse condenado? Está vendo a dualidade? Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os cegos vejam. Pergunta, por que exatamente Cristo veio ao mundo para que os cegos passassem a enxergar? Resposta simples, se fossem cegos, vocês não teriam pecado. A mesma descrição da serpente lá no Éden. A serpente foi colocada no Éden para abrir os olhos dos seres humanos, para que eles se tornassem pecadores. Você não ficou convencido? Que Cristo é o arquétipo exatamente da serpente do Éden? Veja por você mesmo que consta no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Dou a vocês este conselho, disse o próprio Deus, compre de mim colírio, a fim de que possas ver, para assim cobrir a sua nudez. Por acaso, não foi este o conselho da serpente? Pedindo para que Eva comesse do fruto para que os seus olhos se abrissem, para que assim eles pudessem se vestir? Por certo que sim. Não há como negar, meu querido amigo, que tanto o bem quanto o mal descrito nas Escrituras provém da mesma fonte. A mesma serpente que foi erguida no deserto era uma representação de Cristo. Quem olhar para Cristo irá receber a vida. Não há como negar, meu querido amigo. Você ainda não ficou convencido? Veja bem. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 9 a 10, está escrito: e foi preceptado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Veja aí está o diabo, a antiga serpente. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o qual diante de Deus os acusava de dia e de noite. O papel da serpente é o papel do acusador. Agora veja exatamente quem é este acusador que foi preceptado. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 45. Não penseis que vos acusarei diante do Pai, disse Jesus. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa confiança. A lei de Moisés é o acusador. A lei de Moisés é o próprio Cristo, o próprio Deus. É uma representação exatamente do atributo de Deus, da pessoa de Deus, da onde flui tanto o bem quanto o mal. Isso te escandaliza? Mas aqui está a verdade. Livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Espera aí. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Espera aí.
Quem debilitava as nações não era Deus, era o diabo, engano seu. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, está escrito: Eu sou a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele tomou sobre si esse título. Preste atenção, meu amigo. Estamos falando da mesma pessoa. No livro de Sofonias está escrito: A minha resolução, disse Deus, é esta: congregar as nações e reunir exatamente os reinos, para fazer cair sobre eles a minha indignação. É Deus que trouxe destruição sobre Sodoma e Gomorra. É Deus que trouxe juízo sobre Israel. É Deus que trouxe destruição sobre o rei de Tiro. É Deus que trouxe destruição e calamidade sobre o rei da Babilônia. E assim por diante. É Deus que irá trazer juízo no fim do mundo. Você consegue entender que a serpente, o grande dragão, é o próprio Deus? Não. Então, veja, meu amigo, você precisa entender que tudo foi descrito nas Escrituras através de um mistério. Se você está se ofendendo, afirmando que eu estou afirmando que Deus e o diabo são a mesma face da mesma moeda, ou seja, são duas faces da mesma moeda, é porque você ainda não entendeu que isto tudo está sendo filtrado pelo modelo aqui de baixo. Pois disse Deus a Moisés: Vê, pois, Moisés, que faças tudo em conformidade com o modelo que te foi apresentado no monte. Ou seja, há um modelo perfeito nos céus, porém há um modelo concedido segundo a justiça da carne aqui na terra. Por isso a dualidade: a perfeição está nos céus. Mas Deus se fez carne e assumiu a justiça do homem, e por tal foi descrito. Por isso que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 14. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E o verbo se fez carne. Sim, toda a carne é Deus em manifestação. Pois está escrito exatamente no livro de Salmos, capítulo 109, versículo 30. Ou melhor, capítulo 104, versículo 30. Que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação do Espírito de Deus, conforme consta no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, aonde diz: para que buscassem o Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós, pois em Deus nós vivemos, nos movemos, existimos. Espera aí, nós vivemos, nos movemos, existimos através deste corpo humano? Por acaso este corpo humano é Deus em manifestação? Bingo, meu querido amigo. Neste caso, não há apenas Jesus, mas toda a humanidade é Deus em manifestação, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Nisso podemos entender porque este é o templo de Deus, e ao mesmo tempo, disse Jesus, vós sois filhos do diabo. Como pode uma casa dividida subsistir? Não pode. Por isso que os seres humanos estão morrendo. Eles são o templo de Deus e ao mesmo tempo sinagoga de Satanás. Eles são a própria palavra, que é a vida, e a própria lei, que é a mentalidade da carne, que é a morte. Esta casa está dividida. Por isso ele veio para os seus e os seus não o receberam. Veja, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, nesta mesma linha de raciocínio, disse Paulo: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Pode parar por aqui? A casa está dividida? Sim. O espírito está lutando contra a carne e a carne contra o espírito. Mas não deveria ser assim. Não era no princípio e não será no futuro. Prova disto, que no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, o mesmo Paulo afirma: porque a nossa luta não é contra a carne. Paulo compreendeu que a luta não é contra a carne. Então, nós não devemos lutar contra o espírito, nem o espírito contra a carne. Uma vez que no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, está escrito: disse Deus, eis que faço novas todas as coisas. Se Deus há de renovar todas as coisas, podemos entender perfeitamente que isto começou por Paulo. Pois, repito, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, disse Paulo que a nossa luta era contra carne e sangue, pois disse ele que o espírito milita contra o espírito. Que o espírito milita contra a carne, que a carne milita contra o espírito. Mas no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, recapitulando, disse Paulo que a nossa luta não é contra a carne. Agora vemos exatamente este paradoxo, esta dualidade que se segue por falta de discernimento espiritual dos seres humanos. O véu precisa ser removido para que os seres humanos tenham acesso ao Santo dos Santos. Uma vez que você acesse o Santo dos Santos, não há mais como separar Deus do homem ou o homem de Deus, pois ambos se tornam um só. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14, está escrito:
Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Preste atenção, repito, livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14. Veja o conselho de Jesus. Veja, nós devemos imitar a Jesus, disse ele, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Cristo desfez a inimizade e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Ele desfez a inimizade entre o corpo e o espírito, entre a carne e o espírito. Ele unificou a carne e o espírito. Este é um drama psicológico, pois no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 31 a 32, está escrito: por esta razão o homem deixará o pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Grande é este mistério, contudo, disse Paulo, porém me refiro a Cristo e à igreja. A união de Cristo com o corpo. Este é o verdadeiro mistério, por isso está escrito no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 5, porque o teu Criador é o teu marido. Nós devemos se unir ao Senhor. Quando o Espírito se unir ao corpo, ambos se tornarão um só. Este muro que faz separação, este véu que é apenas a mentalidade da carne, será desfeito. Então nós obteremos a mente de Cristo. Por isso está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo, alma e espírito, os três são um só. Não deve haver separação entre o corpo e o espírito. Aqui está a verdadeira pregação. Aqui está o verdadeiro mistério.